4. Lógica de predicados. LICNCETURAIM COIM PEUTA C cedilha AN Lógica Matemática 51. Introdução. A linguagem da lógica proposicional não é adequada para representar relações entre objetos. Por exemplo, se fôssemos usar uma linguagem proposicional para representar João é pai de Maria e José é pai de João, usaríamos duas letras sentenciais diferentes para expressar ideias semelhantes, por exemplo, P para simbolizar João é pai de Maria e Q para simbolizar José é pai de João, e não estaríamos captando com esta representação o fato de que as duas frases falam sobre a mesma relação de parentesco entre João e Maria e entre José e João. Outro exemplo do limite do poder de expressão da linguagem proposicional é sua incapacidade de representar instâncias de uma propriedade geral. Por exemplo, se quiséssemos representar em linguagem proposicional qualquer objeto é igual a si mesmo e 3 é igual a 3, usaríamos letras sentenciais distintas para representar cada uma das frases, sem captar que a segunda frase é uma instância particular da primeira. Da mesma forma, se por algum processo de dedução chegássemos à conclusão que um indivíduo arbitrário de um universo tem uma certa propriedade, seria razoável querermos concluir que esta propriedade vale para qualquer indivíduo do universo. Porém, usando uma linguagem proposicional para expressar um indivíduo arbitrário de um universo tem uma certa propriedade e esta propriedade vale para qualquer indivíduo do universo, usaríamos dois símbolos proposicionais distintos e não teríamos como concluir o segundo do primeiro. Neste capítulo, veremos que nem sempre a lógica proposicional é suficiente e precisamos de algo mais poderoso para a representação de sentenças. Observa-se que a lógica de predicados é bem mais complexa e exige, do aluno um domínio básico de matemática discreta. 52. O que não é possível expressar em lógica proposicional. Todo tricolor é um campeão. Roberto é tricolor. Logo, Roberto é um campeão. A adição de dois números ímpares quaisquer é um número par. Acesso a esse recinto é permitido somente para as pessoas autorizadas ou conhecidas de pessoas autorizadas. Quantificadores: todo, qualquer, existe, alguns, nenhum. Objetos: indivíduos do universo de discurso, sobre o qual quantificadores podem ser aplicados. Lógica proposicional versus lógica de primeira ordem. 4.1 LICNCETURAIM COIM PEUTA C cedilha AN Lógica Matemática 53. A linguagem de primeira ordem captura relações entre indivíduos de um mesmo universo de discurso e a lógica de primeira ordem vai permitir concluir particularizações de uma propriedade geral dos indivíduos de um universo de discurso. Para ter tal poder de expressão, a linguagem de primeira ordem vai usar vários símbolos mais sofisticado do que o da linguagem proposicional vista no capítulo anterior. Considere a sentença: todo objeto é igual a si mesmo. Esta sentença fala de uma propriedade, a de ser igual a si mesmo, que vale para todos os indivíduos de um universo de discurso, sem identificar os objetos deste universo. Considere agora a sentença: existem números naturais que são pares. Esta sentença fala de uma propriedade, a de ser par, que vale para alguns indivíduos do universo dos números naturais, sem, no entanto, falar no número 2 ou 4 ou 8 e assim por diante, em particular. Para expressar propriedades gerais, que valem para todos os indivíduos, ou existenciais, que valem para alguns indivíduos, de um universo, são utilizados os quantificadores: universal, existencial. Estes quantificadores virão sempre seguidos de um símbolo de variável,
captando, desta forma, a ideia de estarem simbolizando as palavras para qualquer e para algum. Considere as sentenças: A. Sócrates é homem. B. Todo aluno do curso de licenciatura em Ciência da Computação estuda lógica. A primeira frase fala de uma propriedade, ser homem, de um indivíduo distinguido, Sócrates, de um domínio de discurso. A segunda frase fala sobre objetos distinguidos, licenciatura em Ciência da Computação e Lógica. Tais objetos poderão ser representados usando os símbolos, S ou C para Sócrates, LC para licenciatura em Ciência da Computação, LG para Lógica. Tais símbolos são chamados de símbolos de constantes. As propriedades ser aluno de e estuda relacionam objetos do universo de discurso considerado, isto é, ser aluno de relaciona os indivíduos de uma universidade com os seus cursos, estuda relaciona os indivíduos de uma universidade com as disciplinas. Sintaxe 4.2 54. Para representar tais relações são usados símbolos de predicados, ou relações. Nos exemplos citados, podemos usar estuda e aluno, que são símbolos de relação binária. As relações unárias expressam propriedades dos indivíduos do universo, por exemplo, ser par, ser homem. A relação ser igual a é tratada de forma especial, sendo representada pelo símbolo de igualdade. Desta forma podemos simbolizar as sentenças consideradas nos exemplos da seguinte forma: todo mundo é igual a si mesmo por xxx, existem números naturais que são pares por x par, x. Sócrates é homem por homem, S ou si. Todo aluno de licenciatura em Ciência da Computação estuda lógica por X, aluno, XLCC, estuda, XLG. Observamos que podemos representar objetos do domínio por meio de constants. No entanto, uma outra maneira de representá-los é por meio do uso de símbolos de função. Por exemplo, podemos representar os números naturais 1, 2, 3, e assim por diante, por meio do uso de símbolo de função, digamos, SUC, que vai gerar nomes para os números naturais 1, 2, 3, etc. a partir da constante 0, por exemplo, 1 vai ser denotado por SUC, 0, 3 vai ser denotado por SUC, 0. Sequências de símbolos tais como SUC, 0, e SUC, 0, são chamadas termos. Desta forma, considerando a sentença, todo número natural diferente de 0 é sucessor de um número natural. Podemos simbolizá-la por x, x0 isuk, y, x. Os símbolos de uma função e de um predicado têm aridades que dependem de quantos são seus argumentos. Uma maneira simples de indicar a aridade de um símbolo de função f ou de um símbolo de predicado p é usar um símbolo de tipo s e indicar que f é n área por f, sns e p n área por p, sn. Observar-se que um elemento distinguido ou de um universo pode ser considerado como uma função de aridade zero, assim, os símbolos de constante podem ser declarados, usando a notação acima, como C, S0, S. Desta forma, temos SUC, S1, S ou mais simplesmente, SUC, SS, par, S, aluno, S2 e 0, S0S. 4.2.1 Definições. LICNCETURAIM COIM PEUTA C cedilha AN Lógica Matemática 55. Os símbolos de constantes, funções e predicados são chamados de símbolos não lógicos de uma linguagem de primeira ordem. Os símbolos não lógicos de uma linguagem de primeira ordem, junto com suas respectivas aridades, são chamados de assinatura.
A seguir, veremos as definições dos conceitos discutidos acima. Definição sintática 1. Uma assinatura de uma linguagem de primeira ordem consiste de um conjunto de sequências cujos elementos são da forma f, sns, com n00 e barra ou da forma p, sn, com n0. Dada uma assinatura, a linguagem de primeira ordem com assinatura L tem como alfabeto A, conectivos proposicionais 2 negação, e conjunção, V2 disjunção, seta para a esquerda e para a direita 2 dupla implicação e implicação. B. Quantificadores 2 quantificador universal e quantificador existencial. C. Símbolo de igualdade, opcional. D. Símbolos de variáveis, vari, símbolos de predicados de, o conjunto consistindo do primeiro elemento de cada uma das sequências da forma P, Sn que ocorrem em. Para cada n, se P, Sn ocorre em, P chamado de símbolo de predicado n-ário. F. Símbolos de função de, o conjunto consistindo do primeiro elemento de cada uma das sequências da forma F, SNS que ocorrem em. Para cada n, se F, SNS ocorre em, 2F é chamado de símbolo de predicado n-ário. Os símbolos de função zero-ária são chamados de símbolos de constantes. G. Símbolos de pontuação. É importante observar que, por convenção, usaremos letras maiúsculas ou palavras da língua portuguesa inicializadas com letras maiúsculas para representar símbolos de predicados, e usaremos letras minúsculas ou palavras da língua portuguesa inicializadas com letras minúsculas para representar símbolos de função e de variáveis. Como foi mencionado anteriormente, os símbolos de predicados pretendem representar relações entre objetos de um mesmo universo de discurso. A definição de conjunto de fórmulas bem formadas de uma linguagem de primeira ordem L faz uso do conceito de termos. Os termos pretendem nomear os objetos do universo de um discurso. Definição sintática 2. Dada uma assinatura, consideremos o conjunto U das sequências finitas formadas pelos símbolos de var, símbolos de pontuação e os símbolos de função de. Para cada símbolo de função n-ário, n0, f, então, ff, an, u por ff, e 1, em, igual f, e 1, em. 56. Definição sintática 3. Termos de uma linguagem de primeira ordem, dada uma assinatura, o conjunto de termos de L, term, é o conjunto gerado a partir de var pelas funções geradoras f igual ff barra f símbolo de função n-área de, n0, e deste o conjunto term, de termos é o menor conjunto de U tal que. Todo símbolo de variável pertence a term. Todo símbolo de constante pertence a term. Se T1, T2, Tn estão em term, e f é um símbolo de função n-ário de, então f, T1, T2, Tn, está em term. Como term é um conjunto indutivo, vale o princípio de indução em term, sendo princípio de indução para termos, seja uma propriedade que diz respeito a termos. Se cada símbolo de variável e cada símbolo de constante tem a propriedade A e se T1, T2, Tn tem a propriedade A implica que f, T1, T2, Tn, tem a propriedade A, para T1, T2, Tn term, e f símbolo de função n-área, então todos os termos em term, têm a propriedade A. Dadas as definições até agora, podemos considerar o seguinte exemplo. Vamos mostrar que todo termo tem o mesmo número de abre parênteses, e de fecha parênteses, usando o princípio da indução em term. Considerando a notação na INF, para o número de abre e fecha parênteses de uma expressão, 2 respectivamente. Seja S igual term barra na
igual NF, vamos mostrar que S é um conjunto indutivo, e deste A, var S, sendo na, igual 0 igual NF, X, para X var. B, se C é símbolo de constante na, C, igual 0 igual NF, C. Logo CSC, se T1, T2, TNS e F é símbolo de função n-ário, então na, F, T1, T2, Tn, igual na, T1, mais na, Tn. Por hipótese de indução, temos que, na, T1, igual NF, T1, na, Tn, igual NF, Tn, logo, na, F, T1, T2, Tn, igual na, T1, mais na, Tn, igual NF, T1, mais NF, Tn, igual NF, F, T1, T2, Tn. Portanto, F, T1, T2, Tn, S. Definição sintática 4, fórmula atômica, dada uma assinatura, o conjunto das fórmulas atômicas de L, format, é o conjunto das expressões da forma T1, T2, para T1 e T2 ter 2, se L, 2 tem, P, T1, T2, Tn, onde P é símbolo de predicado n-ário de T1, T2, Tn ter. As fórmulas atômicas expressam as mais simples relações sobre os objetos do universo de discurso. L I C I N C I E T U R A I M CO M Peuta C cedilha AN Lógica Matemática 57. Definição sintática 5, dada uma assinatura, seja W o conjunto das sequências finitas de símbolos do alfabeto de L, e de term. Para x var, defina fx, ww por fx, igual, x, e fx, ww por fx, igual, x. Definição sintática 6, fórmulas de uma linguagem de primeira ordem, dada uma assinatura, o conjunto das fórmulas de L, form, é o conjunto gerado a partir de format, pela aplicação dos geradores, f, f seta para a esquerda e para a direita, f, e fx, para cada x var. Ou seja, form, é o menor conjunto de expressões de W tal que, A, se T1 e T2 term, então T1, T2 form, B, P, T1, T2, Tn, form, onde P é símbolo de predicado n-ário P e T1, T2, Tn term, C, se form, então, form, D, se form, então, I, seta para a esquerda e para a direita, form, I, se form, e x var, então, x, form. Dada uma assinatura, a linguagem de primeira ordem com assinatura, 2L, é o conjunto das fórmulas bem formadas, form. Em geral, uma linguagem de primeira ordem L, é apresentada por sua assinatura e pela indicação se nela ocorre ou não o símbolo de igualdade. Para cada fórmula existe uma árvore cuja raiz é a fórmula e as folhas são as fórmulas atômicas que ocorrem na fórmula. Em cada nível, os nós da árvore desse nível são as subfórmulas que formam a fórmula do nível anterior pela aplicação de uma das regras, 1.5, da definição de form. Como form é um conjunto indutivo, vale o princípio da indução em form, a saber, princípio de indução para fórmulas, seja uma propriedade que diz respeito a fórmulas, sendo se cada fórmula atômica tem a propriedade AI. Se 1 e 2 tem a propriedade A, então, 2 tem a propriedade A, para asterisco, seta para a esquerda e para a direita, e se tem a propriedade A, então, tem a propriedade AI. Se tem a propriedade A, então, x, e x, tem a propriedade A. Desta forma, podemos concluir que todas as fórmulas em form têm a propriedade A.
Usamos a seguinte convenção para o uso dos parênteses. As mesmas convenções usadas para os conectivos sentenciais. Os quantificadores x e x ligam mais que os outros conectivos. Omitir os parênteses mais externos das fórmulas. As definições a seguir apresentam alguns conceitos de manipulação sintática de termos e de fórmulas. 58. Considere os termos f, x, f, c e f, f, x. Note que f, c pode ser visto como o termo f, x, quando escrevemos c no lugar de x, assim como f, f, x, pode ser considerado como uma reescrita do termo f, x, quando escrevemos f, x, no lugar de x. Em termos intuitivos, f, x, denota um objeto do universo de discurso que depende do objeto denotado por x. Esta mesma relação de dependência vai ser observada entre o objeto denotado por f, c, e o denotado por c, assim como entre os objetos denotados por f, f, x, e por f, x. Considere agora os termos f, x, y, g, x, e f, x, g, x. Note que f, x, g, x, pode ser visto como o termo f, x, y, quando escrevemos g, x, no lugar de y. Assim temos o conceito de aplicar substituição de variáveis por termos em termos. Definição sintática 7, substituição simples. Para uma variável x varie um termo t tem, a expressão x barra t é chamada de substituição simples, de x por t. Agora considere os termos f, x, y, g, x, e f, g, x, x. Note que f, g, x, x, pode ser visto como o termo f, x, y, quando substituímos simultaneamente g, x, por x e x por y. Este é um exemplo de aplicação simultânea de duas aplicações simples, sendo x igual g, x, e y igual x. Definição sintática 8, substituição. Uma substituição é um conjunto finito de substituições simples, igual x1 igual t1 x2 igual t2, xn igual tn, tal que 11 é diferente de xj para i é diferente de j. Uma substituição igual x1 igual y1 x2 igual y2, xn igual yn é chamada de renomeação de variáveis. A aplicação da substituição igual x1 igual t1, xn igual tn a um termo, denotada por, é o termo resultante da aplicação simultânea das substituições 11 igual tdin. Mais formalmente, temos uma definição recursiva da aplicação da substituição de variáveis em termos, e deste vamos definir recursivamente. Definição sintática 9, substituição de variáveis em termos. Dada uma substituição, vamos definir o termo para cada termo 1. Para igual x igual t, se x igual t igual x, caso contrário 2. Para igual c3. Para igual f, t1, xn igual tn, igual f, t1, tn. Agora considere os termos f, x, y, g, x, e f, g, y, y. Note que f, g, y, y, pode ser visto como o termo f, x, y, quando substituímos x por g, y, que, por sua vez, é o resultado da substituição de x por y em g, x. Este é um exemplo de aplicação de duas substituições, uma após a outra, substituição de x por y em g, x, e de x pelo termo resultante em f, x, y. Definição sintática 10, composição de substituições, sejam igual x1 igual t1 x2 igual t2, xn igual tn e igual v1 igual 1 v2 igual 2, vm igual m substituições.
A composição de substituições e é a substituição O igual x1 igual t1, x2 igual t2, xn igual tnv igual i barra. L I C I N C I E T U R A I M CO M Peuta C cedilha AN Lógica Matemática 59. Vi não ocorre em nenhuma substituição de. Ou seja, O é a substituição obtida aplicando-se aos segundos termos das substituições simples de e acrescentando-se o conjunto de substituições simples de cujos primeiros elementos não são primeiros elementos de. Definição sintática 11. Ocorrência de variáveis livres e ligadas. Uma ocorrência da variável v na fórmula f é ligada quando está dentro do escopo de algum quantificador, QV, V ou V. Observar-se que uma ocorrência da variável v combinada a um quantificador, da forma QV, costuma ser chamada de ligada ou então recebe um nome especial, como ligante. As ocorrências livres da variável v na fórmula f são as que não são ligadas nem da forma QV, V ou V. Por exemplo, considere a fórmula P, V, VR, WV, S, VW. Observamos que as duas ocorrências da variável W, em R, WV, e em S, VW, são livres, e a variável U tem ocorrências livres, em P, V, e ligadas, em R, UV, e em S, VU. Definição sintática 12. Variáveis livres e ligadas. As variáveis livres na fórmula F são as que têm ocorrências livres em F. O conjunto de tais variáveis será denotado por VLF. As variáveis livres em um conjunto de fórmulas são as livres em alguma fórmula F de, formando o conjunto VL igual FVLF. Uma sentença é uma fórmula F sem ocorrências livres de variáveis, ou seja, VLF igual 60. A semântica fornece significado para as fórmulas de uma linguagem de primeira ordem. Desta forma, dada uma linguagem de primeira ordem, podemos traduzir os objetos formais em relações entre indivíduos de um universo de discurso e em descrições de propriedades deste universo. É preciso notar que nem sempre a tradução de uma fórmula vai descrever propriedades que são verdadeiras no universo de discurso escolhido. Por exemplo, considere a fórmula x, xc, onde o significado intuitivo é: existe um elemento diferente do objeto distinguido nomeado por se observar-se que esta assertiva é verdadeira num universo com pelo menos dois elementos, mas não é verdade num universo cujo único elemento é o indivíduo denotado por C. Assim, para se dar um significado para uma linguagem de primeira ordem, temos de fornecer o universo de discurso, os indivíduos distinguidos deste universo que são denotados pelas constantes da linguagem, as funções e as relações definidas neste universo de discurso que interpretam os símbolos de funções e predicados, respectivamente, da linguagem. Definição semântica 1. Dada uma assinatura, uma estrutura para uma linguagem de primeira ordem L, consiste de A. Um conjunto não vazio, A, chamado de universo de A, B. Uma função n-área, f, A, para cada símbolo de função n-área f em L, C. Uma relação n-área, PA, para cada símbolo de predicado n-área P em L. Assim, símbolos de relações serão interpretados como relações no universo da estrutura e os símbolos de função serão interpretados como funções no universo da estrutura, respeitando-se a aridade dos símbolos de predicados e de funções. Observar-se que a interpretação de um símbolo de constante C é um elemento distinguido de A, K. Uma estrutura A para uma linguagem de primeira ordem L pode ser apresentada como uma n-upla, A igual. Onde f é o conjunto das funções n-áreas, f, A, onde f é símbolo de função n-área em L, e p é o conjunto das relações n-área PA, onde p é símbolo de predicado n-área em L.
No caso de F ou P serem conjuntos unitários, não será usada a notação de conjuntos, o conjunto unitário com seu único elemento. Semântica 4.3 LICNCETURAIM COIM PEUTA C cedilha AN Lógica Matemática 61. Considere a estrutura A igual, com K igual 0, da igual 2, PA como a relação P, CD, como 0. A fórmula P, DC, como 2. F, C, D como 0 igual 2, que é falso. Mas como seria interpretada a fórmula P, XD, nesta estrutura? À primeira vista, tentaríamos como resposta x2. Mas isto não nos dá uma assertiva verdadeira nem falsa. Parece razoável atribuir-se um valor a x e aí verificarmos se com esta atribuição a x, a tradução da fórmula P, XD, é uma assertiva verdadeira ou falsa sobre os números naturais. O mesmo tipo de questão aparece ao considerarmos a fórmula P, F, X, D. Assim, se associarmos o valor 2 a x, a fórmula P, XD, é interpretada como 2,2, que é falso. Se dermos o valor 3 a x, a fórmula P, XD, é interpretada como 3,2, que é verdadeiro. No caso da fórmula P, F, X, D, ao associarmos o valor 0 a x, parece claro que sua interpretação na estrutura dada é 0. Definição semântica 2 Atribuição de valores a termos seja a uma estrutura com domínio A para uma linguagem de primeira ordem L. Seja V, var A, uma atribuição de valores às variáveis em A. A extensão term, advir uma atribuição de valores aos termos em A, definida recursivamente da seguinte forma, x, igual V, x, para x var, C, igual K para cada símbolo de constante C de L, F, T1, T2, Tn, igual Fa, T1, T2, Tn, para cada símbolo de função linear F de L, e T1, T2, Tn term. Note que pelo fato de term ser livremente gerado a partir de var, o teorema da recursão, não visto nesse livro, garante que existe e é a única extensão de V com as propriedades descritas acima. Por simplicidade, podemos usar V em substituição da extensão de V. Exemplificando, para ilustrar o conceito de estrutura e atribuição de valores a termos, considere uma linguagem de primeira ordem L, com símbolos F, SS de função unária e C, S0S, de constante. Seja a estrutura para esta linguagem tendo como universo N, o conjunto do naturais, Φn definida por Φ, N, igual 2N e K igual 3. Tome V var N tal que V, x, igual 2. Assim, temos que o termo F, x, é interpretado nesta estrutura com a atribuição V como o número 4. O termo F, x, é interpretado nesta estrutura com a atribuição V como o número 8. O termo F, C, é interpretado nesta estrutura com a atribuição V como o número 6. 62. Observe que os termos F, x, e F, x, podem ter outras interpretações na mesma estrutura, dependendo da atribuição de valores V, enquanto que F, C, sempre aponta para o número 6, qualquer que seja a atribuição de valores V. As fórmulas pretendem expressar relações entre elementos do universo ou propriedades do universo. A ideia intuitiva é que, por exemplo, a fórmula P, xc, numa estrutura com predicado binário PA e constante K, vai ter um significado se a x estiver associado um valor no universo e, neste caso, seu significado pode ou não corresponder à realidade. Por exemplo, considere a estrutura A tendo como universo N, o conjunto dos naturais,
P A igual, NM, barra NMN2 e K igual 0. Nesta estrutura, com a atribuição V, tal que V, x, igual 0, P, xc, significa 00, que é falso, com a atribuição V tal que V, x, igual 3, P, xc, significa 30, que é verdade. Por outro lado, a interpretação de xp, xc, expressa que existe um número natural menor que 0, que é falso, qualquer que seja a atribuição dada a x. Esta diferença se dá pelo fato de na fórmula P, xc, o valor que se dá a x é relevante para o significado da fórmula, enquanto que em xp, xc, a variável x faz o papel de uma variável dame, isto é, x aparece na fórmula só para constar. Dada uma estrutura a condomínio A para uma linguagem de primeira ordem L, e uma fórmula, seja V uma atribuição de valores a var em A. Vamos definir a noção A satisfaz com a atribuição V, que é uma relação entre A, V e fórmulas, notada por A igual V. A definição é por recursão, assim daremos a definição de forma direta para as fórmulas atômicas e para as demais será dada recursivamente. Definição semântica 3 Fórmula logicamente válida igual uma fórmula é logicamente válida, denotada por igual, se e somente se para cada estrutura A para a linguagem de A satisfaz, A igual, para toda estrutura A. Exemplo 1, P, C, XP, X, é logicamente válida. Exemplo 2, XP, X, P, Y, é logicamente válida. Toda fórmula que é obtida pela substituição sistemática das letras sentenciais de uma tautologia por fórmulas de lógica de primeira ordem é uma fórmula logicamente válida, por exemplo P, X, P, X. Definição semântica 4 Equivalência lógica, e que o duas fórmulas e são logicamente equivalentes se só se a fórmula seta para a esquerda e para a direita é logicamente válida. LICNC eto RAM coem peuta C cedilha AN Lógica Matemática 63. Exemplos, 1YX e XY são logicamente equivalentes. 2x e x são logicamente equivalentes. 3x e x são logicamente equivalentes. 4x e x são logicamente equivalentes se x não ocorre livre em 5x, seta para a esquerda e para a direita x são logicamente equivalentes se x não ocorre livre em 6x, e x são logicamente equivalentes se x não ocorre livre em 7x, e x são logicamente equivalentes se x não ocorre livre em 8x, e x são logicamente equivalentes se x não ocorre livre em 9x, e x são logicamente equivalentes se x não ocorre livre em Definição semântica 5 Consequência lógica igual dado um conjunto de fórmulas é uma fórmula, dizemos que é consequência lógica de, igual, se e só se para toda estrutura A e toda atribuição V, se A igual V, então A igual V. Exemplos YXP, XY, igual XYP, XY, XP, X, igual P, F, X. Se é o conjunto vazio, usamos a notação igual. Note que neste caso a definição coincide com a de ser logicamente válida. Como no caso proposicional, usaremos a notação é diferente de para indicar que não é uma consequência de. Definição semântica 6. A igual dada uma estrutura A e um conjunto de fórmulas dizemos que a satisfaz. A é um modelo de A igual se e só se A igual V, para toda atribuição de valores V. Observar-se que se for um conjunto de sentenças, A igual e só se a satisfaz para toda sentença. Por exemplo,
considere o conjunto de sentenças, igual x, y, f, x, igual f, y, x igual y, x que, f, x, x, e a estrutura é igual. Onde n é o conjunto dos naturais, Φ, n, igual n mais 1 e que é igual, n, m, n2/nm. Temos a igual. A definição da semântica para uma linguagem de primeira ordem, satisfação de fórmulas por estruturas, é bastante técnica, pois dá o significado de uma linguagem formal de maneira precisa. A seguir, uma aplicação menos formal da semântica, que é o uso da linguagem de primeira ordem para a representação de conhecimento. O que se pretende aqui é, dada uma sentença, em português, ou qualquer outra linguagem natural, obter uma fórmula que a represente m, simbolicamente, no sentido de que ao interpretarmos os símbolos de volta pelas palavras que eles simbolizam tenhamos uma interpretação que satisfaça a fórmula. Não há uma única forma de representação. 64. Deve-se identificar uma assinatura, isto é, quais os símbolos de constantes, funções e predicados que serão usados, de forma que nomes próprios sejam simbolizados por símbolos de constantes, relações e propriedades sejam simbolizados por símbolos de predicados, alguém e seus sinônimos são simbolizados por x, nenhum, ninguém, e seus sinônimos, são simbolizados por x, para todo, cada e seus sinônimos são simbolizados por x. Exemplificando, para simbolizar Maria vai à escola temos a sentença escola, Maria, escolhendo Maria como símbolo de constante e escola como símbolo de predicado, com significado pretendido, x vai à escola para a escola, x. Para simbolizar lógica é difícil temos a sentença difícil, lógica, escolhendo lógica como símbolo de constante e difícil como símbolo de predicado, com significado pretendido x é difícil para difícil, x. Para simbolizar a menor bola da loja de João é vermelha temos, x, loja, João x, bula, x, y, loja, João y, bola, y, x é diferente de y menor, xy, vermelha, x, escolhendo loja e menor como símbolos de predicados binários, bola e vermelha como símbolos de predicado unários e João como símbolo de constante, com significados pretendidos, loja, v é vendido na loja de U menor, v é menor que V bola, V bola vermelha, V é vermelha. Para simbolizar o avô de uma pessoa é o pai da mãe ou do pai desta pessoa temos XY, avô, XY, seta para a esquerda e para a direita x igual pai, Y, x igual mãe, Y, escolhendo avô como símbolo de predicado binário, pai e mãe como símbolos de função unários, com significados pretendidos, avô, v avô de o pai de o mãe, a mãe de o. Se escolhêssemos mãe e pai como predicados binários com significados pretendidos mãe, o é mãe de V e pai, o é pai de V, teríamos XYZ, avô, XY, seta para a esquerda e para a direita pai, XZ, pai, ZY, mãe, ZY, simbolizando a mesma frase acima. Para simbolizar a derivada de f é definida temos a fórmula atômica definida, derivada, f, escolhendo definida como símbolo de predicado unário, derivada como símbolo de função unária, e f como símbolo de constante com os significados pretendidos óbvios. Alternativamente, podemos ter y igual derivada, f, definida, y. Para simbolizar alguém mora na casa velha temos x, mora, x velha, escolhendo mora como símbolo de predicado binário e velha como símbolo de constante,
com significados pretendidos, mora, o mora em V velha a casa velha. LICNCETURAIM COIM PEUTA C cedilha lógica matemática 65. Todo fantasma da região mora na casa velha pode ser simbolizado por X, fantasma, X, mora, X velha. Existe um estudante que é amigo de Jorge mas não é amigo de Oscar pode ser simbolizado por X, estudante, X, amigo, X, Jorge, amigo, X, Oscar. Todo estudante que é amigo de Jorge é amigo de Oscar pode ser simbolizado por X, estudante, X, amigo, X, Jorge, amigo, X, Oscar. 66. Dados símbolos de predicados P e Q, unários, rua e S, binários, e T, ternário, símbolos de operações F, unário, G, binário, e H, ternário, símbolos de constantes C e D. Considere as fórmulas abaixo e responda: A. Identifique as ocorrências ligadas e livres de variáveis em cada fórmula. B. Quais fórmulas têm ocorrências ligadas e livres de uma mesma variável? F1, U, WR, UG, VW, S, WH, UVW, F2, VR, UV, US, UV, F3, VUR, UF, VS, WG, UC, F4, P, U, VS, UV, S, VV, F5, P, U, VS, UV, S, VV, F6, V, UT, UVW, S, UW, Q, V, F7, UP, UW, T, UVW, T, VUV, F8, UT, G, VU, VH, F, U, CW, F9, UP, U, P, F, U, F10, P, C, UP, U, P, H, F, V, G, VC, D, F11, P, C, VP, V, P, F, V, P, U, F12, P, U, VR, UV, WS, UW, F13, VUR, H, UCD, F, V, F14, UVWT, UVW, multiplicação, R, UV, S, VU, F15, V. S, WG, UC, F16, UVWT, UVW, multiplicação, R, UV, S, VU, F17, UVW, P, F, U, T, UH, CVW, W, Q, G, DW, R, F, U, V, S, F, V, U. 2. Considere as fórmulas do exercício acima e responda quais dessas fórmulas são sentenças. 3. Simbolize as sentenças abaixo por sentenças de lógica de primeira ordem. A. Só os bravos sabem perdoar. B. Nenhum homem é uma ilha. C. Todo país tem o governo que merece. D. Não há nenhuma certeza, exceto a lógica. I. Miséria gosta de companhia. F. Nem tudo que reluz é ouro. G. Se você agrada a todo mundo, você não agrada a ninguém. H. Existe algo de podre no reino da Dinamarca. I. Todo mundo ama alguém. J. Alguém ama todo mundo. K. Todo projeto em andamento tem um gerente. L. José é o gerente de todos os projetos. M. Existe um gerente de todos os projetos.